Hérnia de disco sem catastrofismo. O que realmente acontece na maioria dos casos? Você faz um exame de imagem, vê o laudo e está escrito hérnia de disco. E de repente o medo aparece, inclusive antes da dor. Medo de travar, medo de piorar, medo de cirurgia. Mas vamos colocar a ciência no lugar do pânico e analisar as coisas com calma. Eu sou o Dr. Carlos Gropen, médico fisiatra, presidente da Sociedade do Distrito Federal. A primeira coisa que você precisa entender é que sua hérnia de disco não é sinônimo de doença. Ela é um achado no exame de imagem. Estudos com ressonância magnética mostram que grande parte da população tem hérnia de disco sem nunca ter sentido dor alguma. Isso aumenta com a idade. Isso significa algo fundamental. Hérnia não é igual a sintoma. Hérnia não é igual a incapacidade. Hérnia não é necessariamente uma doença. O disco é uma estrutura viva. Ele funciona como um amortecedor entre as vértebras. Com o passar do tempo, sobrecargas repetidas ou adaptações biomecânicas, parte desse disco pode se deslocar. Isso é a hérnia. O disco deslocando para dentro do canal. Mas isso, por si só, não determina sintomas e muito menos sofrimento. Agora vamos falar das hérnias que doem. Mesmo quando a hérnia causa dor e essa dor é relacionada à hérnia, a dor geralmente é irradiada para o braço ou para a perna, aquela raiz de nervo correspondente. O próprio organismo reconhece aquele fragmento deslocado como algo que não deveria estar ali, que está comprimindo uma raiz nervosa. Inicia um processo biológico de inflamação controlada e reabsorção daquela estrutura. Hérnias, geralmente quando são maiores, especialmente aquelas bem extrusas, assim, bem exuberantes e com sequestro, tem uma chance maior de regressão espontânea do que as hérnias contidas. Isso já foi demonstrado em estudos longitudinais de imagem. O tempo médio observado para melhora clínica, às vezes espontânea significativa, costuma ficar entre 6 e 12 semanas, às vezes um pouco mais. Algo mais ou menos em torno de 3 a 4 meses. Isso não significa a ausência total da dor. Significa uma tendência de melhora nesse período, principalmente nas hérnias maiores. Agora, um ponto que gera muita confusão. Tratamento não é uma escada com apenas 2 degraus. Ela é um pouquinho mais complexo que isso. Não é só o conservador e o não conservador ou cirúrgico. Entre esses dois extremos existe também um campo muito importante de tratamentos, chamado tratamento intervencionista, não cirúrgico. E ele não deve ser ignorado. Quando a dor é intensa, persistente ou limita a reabilitação, procedimentos como bloqueios podem ser indicados para ajudar no processo de reabilitação e aguardar o organismo resolver o problema. Bloqueios não tratam a hérnia, eles tratam o componente doloroso e inflamatório e que se associa à dor. Isso permite uma coisa muito essencial, que o paciente volte a se mover, a realizar as atividades, que participe da reabilitação de maneira regular e o sistema nervoso, com isso, sai do estado de alerta. Isso ainda não é a cirurgia, mas também não é apenas o repouso com analgésico. É um recurso médico intermediário, às vezes bem indicado, quando baseado em critérios muito bem definidos. Agora, vamos falar da cirurgia. Cirurgia de hérnia não é o tratamento da imagem da hérnia. É muito diferente disso. É tratamento de indicação. Ela é reservada para situações específicas com indicações muito claras. Geralmente é um déficit neurológico progressivo e uma perda de forma significativa ou, em alguns casos, alterações esfinterianas, como ocorre na galdequina. A dor incapacitante, persistente, apesar do tratamento adequado, bem conduzido e pelo tempo necessário, é uma das indicações também. Isso representa, felizmente, uma minoria de casos. E aqui está um ponto crucial. Mesmo quando existe hérnia, a dor nem sempre é somente relacionada à compressão mecânica do nervo. Muitas vezes,
a dor que causa a inflamação química ao redor da raiz nervosa é um mecanismo importante, além da dor miofascial e todo o desequilíbrio que a dor causa. Por isso, o tamanho da hérnia ao exame nem sempre corresponde à intensidade da dor. Pequenas hérnias podem doer muito, grandes hérnias podem doer menos. Outro fator decisivo é a atividade do sistema nervoso. Quando a dor persiste, o cérebro aprende a amplificá-la com o passar do tempo, que a gente chama de cronificação. Grosso modo, e especificamente o termo melhor é sensibilização. Primeiro periférica, depois central. A hérnia pode estar até menor, mas a dor continua se o sistema não for reeducado. Agora, a parte prática. Primeiro, entenda que a hérnia não é emergência automática, necessidade de cirurgia automática, exceto em casos muito especiais. Segundo, exame ajuda, mas não decide sozinho o tratamento. Terceiro, repouso absoluto prolongado atrapalha muito mais do que ajuda. Quarto, movimento orientado faz parte do tratamento. Quinto, bloqueios são ferramentas, não atalhos mágicos, nem algo que deve ser feito em todo mundo sempre. Sexto, cirurgia é a exceção e precisa de uma indicação muito clara. E a mensagem final: a maioria das hérnias de disco nunca causa sintomas. Entre aquelas que causam dor, a maioria evolui bem sem cirurgia. Com o passar do tempo e com a estratégia adequada e com o entendimento correto do corpo e a ajuda de uma equipe interdisciplinar, a hérnia pode ser tratada adequadamente. Quando a hérnia é explicada sem catastrofismo, o tratamento se torna mais racional, mais seguro, mais humano, mais baseado em evidências. É isso, gente. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, trouxe alguma clareza, quando você viu um laudo, não entre em pânico. Eu sou o Dr. Carlos Groppen, obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.